Meu Deus do céu, que negócio é esse de ChatGPT, pelo amor de Deus? Como que isso vai impactar as aulas da agora pra frente? O ChatGPT vai transformar aquilo que a gente conhece de escola, aquilo que a gente conhece de sala de aula. Quais são os benefícios desse ChatGPT? Quais são os riscos? Como que eu uso isso? Como que vai ser da agora pra frente? Tudo isso eu vou te explicar sobre a inteligência artificial que simplesmente está revolucionando muitas e muitas áreas. E não poderia ser diferente, a educação também está sendo transformada por isso. Fica até o final do vídeo, eu vou te mostrar do que essa ferramenta é capaz. Mano, você não acredita, eu vou te mostrar o exemplo. Eu vou abrir a tela do meu computador e vou te mostrar. Esse sistema, ele faz resumos, ele faz até um TCC, uma redação, lista de exercício, cara. Isso vai ajudar demais os professores. Monta uma prova se você quiser. Então, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como isso tudo funciona, passo a passo, beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like especial e principalmente, deixa eu te fazer um pedido, principalmente, compartilha esse vídeo em todos os grupos de escola que você tiver. Compartilha com todo mundo, porque eu tenho certeza que esse vídeo é de grande valor, facilitar a vida de muitos professores. Então compartilha na escola que você dá aula de manhã, na escola que você dá aula à tarde, um outro professor que você conhece, seu brother, compartilha lá nos grupos, belezinha? Ah, lembrando que lá na descrição eu já estou colocando um link que você deve acessar o ChatGPT e também o link de vários produtos que eu, professor Euler Matemática, aqui no meu canal, eu indico. E quando você compra através desses links, você contribui para o nosso canal também, beleza? Vai lá, dá uma conferida. Gente, o que é o ChatGPT então, hein? O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial. E como o próprio nome dele diz, é um chat. Então quer dizer que você vai conversar com um robô. E enquanto você está conversando com esse robô, ele vai estudando você, ele vai estudando aquilo que você está querendo, vai estudando as suas palavras, o seu comportamento, as suas ideias, e cada vez que você vai fazendo esse processo, você está treinando o ChatGPT para te oferecer as melhores respostas e as melhores soluções. É basicamente isso, é você conversar naturalmente, como se você estivesse conversando com uma outra pessoa, e então o ChatGPT ele vai realizar tarefas para você. Entre elas, aquelas que eu falei no começo, fazer um plano de aula, fazer uma lista de exercício, até mesmo uma prova, fazer uma redação para você, um texto dissertativo. Cara, as possibilidades são infinitas. O ChatGPT ele veio para revolucionar. Eu acredito que professores que não tiverem domínio dessa ferramenta provavelmente deve ficar um passo atrás, enquanto que professores que utilizam essa ferramenta sabem usá-la com sabedoria, com certeza vai alavancar mais ainda o seu potencial. Beleza, Euler, mas como que eu faço para acessar essa ferramenta tão sensacional que você está tão empolgado que eu estou vendo? Cara, eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Antes de gravar esse vídeo, nessa noite anterior, nem dormi direito, até sonhei com essa plataforma, de verdade. Primeiro você vai lá na tela do Google, tá? Na página do Google, digita pra gente então ChatGPT, beleza? Vai aparecer então a primeira página, que é a página então da OpenAI. Vai abrir essa página verde. Eu só queria te avisar que pelo grande sucesso que esse site então está tendo, pode existir algum congestionamento, travar, aí você espera um pouquinho, dá um F5, atualiza a página que vai dar certo, tá? Cara, todo mundo está acessando isso aqui. Vocês, professores, eu estou divulgando, vocês vão compartilhar com seus outros colegas, com os outros professores, alunos do mundo inteiro estão impressionados com o potencial dessa plataforma. Gente, você vai descer a página e vai clicar nesse botão, ó, Traz Chat, ok? Traz ChatGPT. Então você vai ter que fazer um breve cadastro. Olha só para você ver o quanto que ele está congestionado, porque algumas vezes a gente tenta acessar e aparece essa tela em branco, dizendo que existe essa mensagem de erro e ele não está conseguindo então acessar. Mas você pode clicar em F5 até que ele aparece, tá aí. Esse aí, ó, seja bem-vindo ao ChatGPT. Bora fazer o login ou então se cadastrar. É claro que então você vai clicar nesse botão da direita para você se cadastrar, ok?
Você então vai colocar o seu endereço de e-mail, aperte no botão verde, continue. Aí você então vai colocar uma senha, você vai criar para poder colocar no ChatGPT. Muito bem, 8 caracteres é a senha que você tem que colocar lá, beleza? Aperta no botão verde mais uma vez. Eu estou te mostrando nesse momento como que você faz o cadastro, tá? Ele vai te pedir para abrir sua caixa de entrada. Você pode colocar porque ele quer verificar se esse e-mail é o seu mesmo. Então, Open Gmail. Ele vai abrir a sua página do Gmail, beleza? Tá lá a mensagem, Open AI, verifique seu e-mail, pronto. E aí você clica no botão verde, verificar o endereço de e-mail. Pronto. Já validei, já verifiquei então. Porém, ele quer então mais algumas informações do seu cadastro. Você digita lá o seu primeiro nome e o último nome. Aperta no botão verde, continua. E agora ele pede para você colocar o número do seu celular para que ele possa então finalizar o seu cadastro. Coloquei o número, enviar código. Muito bem, ele enviou o código para mim, eu já digitei o código aqui, ele está processando para finalizar o nosso cadastro. Aparece então nossa tela, você pode dar next, você pode continuar. Ele está dizendo para você como que vai funcionar, tá? Como que ele coleta os dados, etc. Então você pode ir pulando, passando e pronto, você está na tela principal do ChatGPT. Eu não entendo nada de programação, eu não entendo nada de inteligência artificial. Como que eu vou fazer para usar isso? É muito simples. Mas eu estou vendo que está tudo em inglês. Cara, é super interativo, é super dinâmico. Veja que aqui embaixo, ó, onde eu estou apontando o mouse, tem um campo. Nesse campo você então pode digitar algumas informações, tá bom? Mas a plataforma está toda em inglês, cara, eu não mando nada de inglês. Não tem importância, relaxa, confia. Cara, é o seguinte, mesmo a plataforma sendo em inglês, quando você digitar, pedir informações, pedir soluções em português, ele vai te responder em português. Afinal de contas, você está falando com inteligência artificial, cara. Beleza, então vamos começar. Você vai clicar então no seu menu à esquerda, na parte de cima, em novo chat. E aí você vai clicar então nesse campo em branco na parte inferior da sua tela. Cara, você vai fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta de matemática. Você sabe que eu sou professor de matemática, então já vou começar com a matemática, mas são de todas as disciplinas. Continua para você ver o que essa ferramenta é capaz. Continua. Cara, eu vou digitar aqui uma pergunta. Eu já tinha digitado, vou copiar e colar. Uma aplicação financeira foi realizada no valor de R$4.000 a uma taxa de 2% ao mês durante 2 anos. Então, uma questãozinha de matemática financeira. Determine os juros simples dessa aplicação. Veja, quando eu clico então em Enter, enviar, então o sistema ele começa a processar, ele ainda está um pouquinho lento. Lembra que essa é uma versão de teste, tá? E ele então não está falando pra gente, ele está respondendo, ó. Para calcular os juros simples da aplicação, precisamos utilizar a fórmula. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Ele está te dizendo o que significa cada uma das coisas. J é os juros, P é o principal, o valor inicial da aplicação. A taxa de juros por período, nesse caso. Tempo em períodos, nesse caso em meses. Então, cara, ele já sabe, apesar de lá na pergunta eu ter colocado que é durante 2 anos, ele mesmo já sabe que ele deve colocar esse tempo em meses. E ele colocou, olha lá, ó, 2 anos são 24 meses. Ele te mostra não só a resposta final, ele te explica. É como se ele estivesse te dando uma aula de como que faz. Cara, isso vai ser muito útil para os alunos. Aí você pode estar perguntando, não, mas os alunos vão utilizar isso aí de uma forma errada, eles vão copiar e colar. Pois é, nós vamos discutir isso logo a seguir. Mas, cara, é uma ferramenta super válida. E ele te deu a resposta lá, ó. Portanto, os juros simples da aplicação foram de R$1.920. Pronto, acabou. Então ele faz conta de matemática? Faz conta de matemática. Tá, mas beleza. Eu vou clicar então aqui, ó, em um novo chat. E olha só que legal. Você viu que quando eu fiz essa pergunta de matemática, ele já nomeou esse chat. Ele colocou juros de aplicação.
tá? E ele vai ficar salvo ali no seu histórico. Agora eu vou clicar em um novo chat, porque eu vou pedir para ele uma outra coisa. Eu vou pedir para ele assim, ó, faça um resumo dos motivos do fim da Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez ele vai processando, ele demora um pouquinho por causa daquilo que eu te expliquei, mas olha só que ele vai fazer um resumo. Cara, ele começa a escrever. E isso que ele está escrevendo, eu queria dizer para vocês, não é algo repetitivo. Ele, cara, cada vez que você fizer essa pergunta, ele vai trazer de uma forma pessoal para você, tá? E à medida que você faz mais perguntas ainda, vai melhorando essa resposta. Então veja que ele está escrevendo. A Segunda Guerra Mundial terminou por uma série de fatores, incluindo a rendição incondicional da Alemanha nazista em 8 de maio de 1945, após anos de combate que deixaram o país devastado. Aí você pode falar assim, ó, eu quero que explique melhor o tópico 1. E ele vai começar a falar mais ainda sobre essa rendição, tá? Ele está processando porque ele já estava fazendo uma atividade ainda, ele está colocando o resumo e agora então a gente envia, explique melhor o tópico 1, que foi o da rendição. Cara, já foi lá no seu menu, fim da Segunda Guerra, é o tema desse chat e ele mais uma vez ele começa a falar para mim. Agora ele está explicando como que foi essa rendição da Alemanha nazista, tá? E aí ele vai explicando que foi em 8 de maio de 1945, após anos de combate. Aí a derrota alemã ocorreu por uma série de batalhas importantes, como a Batalha de Stalingrado, Batalha do Atlântico, Batalha de Berlim, conta sobre a União Soviética, tá vendo? Então você vai conversando com ela, você vai conversando com o chat GPT e ele vai te contando informações. Cara, isso é ótimo para você estudar para concurso público. Isso é ótimo para você estudar para o Enem. Isso é fantástico. À medida que você tiver alguma dúvida, você fala, não, me explica isso aqui melhor. E ele começa a explicar para você. Mas é uma outra pergunta e você vai acrescentando. E você então vai dialogando com a inteligência artificial. Isso é incrível. Isso dá uma aprendizagem que muitos podem pensar, não, vai só copiar. Não, cara, se a pessoa tiver maturidade e entender o propósito desse sistema e ele for utilizando da melhor maneira possível, então, cara, isso aqui é de suma importância. Pode inclusive ser utilizado na sua aula. É claro que uma observação importante, isso aqui não está pronto e acabado, tá? É claro que existe a necessidade da intervenção do professor, da mediação do professor, de complementar essas informações, tá? Na verdade, isso aqui é como se fosse um norte. São tópicos que vão te fazer lembrar, então, a respeito de determinado assunto, tá? Então, por exemplo, olha para o tópico número 3, a participação dos aliados, principalmente a União Soviética, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, na guerra, com a sua superioridade econômica e militar, permitiu a vitória contra os poderes do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Então, só com isso daqui, você dentro da sua sala de aula, você pode projetar no DataShow e você pode começar a discutir. Quantas vezes nós, professores, nós estávamos na aula e por causa de conversa, por causa de alguma coisa que aconteceu, a gente sabe que existem muitos fatores externos que acontecem durante o momento de aula, a gente porventura esqueceu de falar de um tópico. Cara, aqui você então tem todos os tópicos à sua disposição. Nesse momento, você já está com seu slide pronto. Você nem precisa ter horas de trabalho fazendo o seu slide lá no PowerPoint. Você já tem tópico por tópico para você poder citar com os alunos e de forma interativa. Se você quiser complementar, você pode ir lá no campo aqui embaixo e fazer outras perguntas e o ChatGPT vai te auxiliando nessa aula. Professor, sério, isso aqui tem um potencial incrível e pode ajudar muito a gente dentro de sala de aula. Tá, mas aí você vai falar assim, só isso que ele faz? Não, eu vou começar lá no menu, à esquerda, lá em cima, um novo chat. E agora eu vou pedir para ele fazer o seguinte, eu vou pedir para ele fazer um plano de aula. Crie um plano de aula de metodologia científica de 50 minutos, abordando os tipos de conhecimento com metodologia, recursos didáticos e avaliação, tá? Então eu estou pedindo para ele criar um plano de aula. Você vai ficar besta.
olhe para a tela, o sistema está processando e ele colocou plano de aula de metodologia científica. Qual que é o tema? Tipos de conhecimento. Cara, duração 50 minutos. Objetivos: identificar os tipos de conhecimentos utilizados na pesquisa científica, compreender as diferenças entre conhecimento empírico, filosófico e científico, analisar exemplos de cada tipo de conhecimento. Mano, ele tá fazendo plano de aula para você. Sabe quando você chega lá na coordenação e a coordenação fala: não, professor, a gente precisa de um plano de aula e tal. Sabe quanto tempo que você demora para fazer um plano de aula? Sei lá, 10 minutos. Você tem que colocar os objetivos, metodologia, explicar quais são os conteúdos que você vai colocar. Mano, ele já faz para você. Dentro de 1 minuto o seu plano de aula vai estar pronto. É só você copiar e colar na página do Word e acabou. É só isso. Cara, ele coloca conclusão, ele coloca revisão, ele coloca a avaliação, participação dos alunos nas discussões em grupo, compreensão dos tipos de conhecimento, reflexão escrita sobre a importância da metodologia científica. Cara, você está começando a entender do que essa inteligência artificial é capaz? Mano, você não tem noção. Não é só isso. Se você não acredita que tem mais ainda, só esse plano aqui já vale o seu like. Só o plano de aula, essa ferramenta que eu estou te dando para você fazer um plano de aula em menos de 1 minuto, sem pensar em absolutamente nada, já vale o like aqui, já vale você fazer um Pix de, sei lá, velho, 20 conto, 30 conto, 50, 100 reais aqui só por essa ajuda que eu estou te dando, tá? Contribui com o canal, estou falando brincando, mas contribui com o canal. Na descrição tem o número de um Pix, também estou deixando para você aqui na tela. Você pode ajudar o canal para a gente incentivar a gente a gravar cada vez mais vídeos de valor, de conteúdo como esse que eu estou gravando para você, tá bom? Beleza. Cara, mas não é só isso. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou clicar em um novo chat para te mostrar mais um exemplo e vou pedir para ele fazer assim, ó. Redija um texto dissertativo a respeito dos impactos da implantação do novo ensino médio no Brasil, sob a perspectiva dos alunos. Eu ia colocar professores, mas eu vou colocar dos alunos. Então, beleza, redige um texto dissertativo a respeito dos impactos da implantação do novo ensino médio no Brasil, sob a perspectiva dos alunos. Então ele começa a falar, cara. Então, isso aqui numa aula de redação, você pode mostrar como exemplo para os alunos de uma redação, de um texto dissertativo. Mais uma vez eu te digo, isso aqui não é um texto que está inacabado. O que ele faz, cara, é uma contribuição. É claro que você pode pegar isso daqui como norte e você desenvolver. Aí que está a importância do professor. Você vai contribuir, você vai rechear, você vai pontuar algumas informações. Mas você sabe o que então o ChatGPT está fazendo para gente? Ele está te dando uma aula de como fazer uma redação. Tá aqui. E se você mudasse qualquer palavrinha naquele texto que eu digitei lá, então ele vai fazer uma outra redação para você, dependendo das palavras que você coloca, tá? Então, cada vez que você for adaptando a essa inteligência artificial, for mudando as suas palavras, for refinando a sua busca, ele vai melhorando os resultados que ele traz para você. Escute isso. Quanto mais você refinar a sua pergunta, aí ele vai te trazer uma solução melhor ainda, próximo daquilo que você quer. Cara, ele está fazendo uma redação para você, cara. Ele está fazendo a redação. Aqui eu poderia ter escrito assim, ó, limitada a 25 linhas. E ele ia fazer dentro de 25 linhas. Então, cara, isso aqui é show. Ele faz uma redação com começo, meio e fim. Leia com tempo depois essa redação que ele está fazendo. É uma redação sensacional, tá? Então, cara, é único. Que sistema maravilhoso. Eu vou dar uma pausa, ó, e escrever até dizer chega, porque eu não limitei. Aí, você viu que eu pedi para ele refazer? Cara, ele está fazendo agora de novo. Só que ele está fazendo outra redação. Então eu vou pedir para parar, tá? Essa geração aí da redação, porque eu quero te mostrar outra coisa. Então eu vou falar assim, ó, quais são os ecossistemas do Brasil? Pronto. Mais uma vez, ele vai então processar e ele vai começar a responder para você. Quais são os ecossistemas do Brasil?
Então, cara, você viu? Geografia, história, biologia, matemática, língua portuguesa, produção de texto, não interessa. Você pode utilizar para qualquer área, de forma rápida, de forma dinâmica. Olha lá ele falando para mim os ecossistemas. Floresta Amazônica, Cerrado. Agora ele vai falar Mata Atlântica, já falou. Ele vai falar que é mais, ó. Cerrado é aqui no meu Goiás, né, cara? Aqui em Goiânia, aqui, ó. Beleza. Pantanal, etc, etc, etc. Vou parar aqui, porque eu quero te mostrar mais uma coisa. Você acha que acabou ou não acabou? Eu vou criar um novo chat. E agora, olha o que eu vou pedir para ele. Faça uma lista de exercícios de física com 10 questões de múltipla escolha com 5 alternativas sobre velocidade média. Enviei. Faz uma lista de exercícios para mim então, chat GPT. Bora ver do que você é capaz. Vamos falar de física. 10 questões com múltipla escolha. E ele, claro, aqui estão algumas questões de múltipla escolha sobre velocidade média. Qual é a definição de velocidade média? A distância percorrida por um objeto dividida pelo tempo gasto, letra A. Letra B, a mudança na posição de um objeto em relação a um ponto fixo. Beleza, cara, e ele já traz a resposta. Veja aqui para você, ó. Qual é a unidade de medida da velocidade média? E ele vai fazendo um resumo. Um carro a uma distância de 200 km em 4 horas. Qual foi a velocidade média do carro? 20 km por hora? 40 km por hora? 50, 80, 200? Qual foi a velocidade média? Letra C. Cara, incrível! Mas olha só, ele já traz as perguntas, já traz as alternativas, já traz o gabarito para você. É só você copiar, vem aqui, ó, selecionando, deu um Ctrl C, deu um Ctrl V lá no Word e acabou. Você tem uma lista de exercício para você entregar para os seus alunos agora, cara. Você pode mandar pelo WhatsApp, você pode mandar para o grupo da turma, você pode mandar para a coordenação imprimir e a sua lista de exercícios já está pronta. E aqui, cara, à medida que você vai conversando, você vai melhorando as coisas. Eu poderia ter escrito assim, ó. Não, eu quero questões de alto nível de física, questões que são consideradas difíceis, questões fáceis, questões médias, e ele vai trazer isso pra gente. Aí você que é aluno, fala assim pra mim, ó, não, eu quero estudar para a prova do Enem. Como é que eu faço, Euler? Então, cara, olha tanto que é tranquilíssimo. Você pode colocar assim, ó, faça uma lista de, tô inventando, 3 questões do Enem sobre estatística. Pronto, clique em Enter e ele vai gerar então questões do Enem para você que caiu sobre o assunto de estatística. Cara, fala sério se não é da hora. E então, cara, ele tá criando as questões, ó, e criando não, ele tá trazendo as questões do Enem, falando, ó, questão do Enem 2019, caderno azul, matemática e suas tecnologias. Um aluno deseja saber a média aritmética simples das notas de 6 provas de matemática que realizou. Te dá as alternativas e tudo, e ainda te dá qual é a resposta, como resolver, te dá o gabarito. Então fala sério, caramba, é muito massa para você poder usar isso aqui na escola, né não? Diz aí, me dá 5 questões de vestibular envolvendo o assunto de interpretação de textos. Pronto. Cara, você quer treinar interpretação de texto? Então, claro, o chat GPT vai trazer para você. Olha lá, ó. Fulvestre São Paulo. Leia o texto a seguir. Cara, então ele vai trazer o texto para você e vai te pedir então uma interpretação. Cara, Enem, tá aí, ó, questãozinha do Enem. O chat GPT tá processando e montando uma lista para você. Cara, você escolhe o tema. Olha só a estratégia para você estudar. Escolhe o tema, digita, refina sua frase, coloque de uma maneira mais específica para que o chat GPT entenda e ele vai trazer a lista de exercícios para você, tá? Uma sugestão que eu te dou é, só não coloca assim, ó, eu quero 100 questões, porque senão ele vai parar, ele vai travar. Então, escolhe 5 questões, você vai lá, responde, depois você vai lá e pede mais 5, pede mais 10, e ele vai gerando essas listas de exercícios para você estudar. Então isso aqui, cara, já era uma prova sua, já é uma prova que você pode montar dessa forma.
Ah, professor, mas ele faz só essas coisas de escola? Não, ele faz o que você quiser. Você pode abrir um novo chat, você pode escrever assim, por exemplo, ó, eu preciso de uma dieta rica em carboidratos. Carboidratos. Beleza. Aí, mandou enter. Da sua vida real, você está trabalhando muito, precisa fazer um exercício, fazer uma dieta, né? Controlar ali bastante a saúde. E ele coloca, olha lá, ó. E ele vai trazer algumas informações nutricionais específicas do histórico médico. Então você pode ir conversando, falando, eu sou assim, eu sou daquele jeito, eu costumo comer e tal. E ele vai começar a informar um monte de coisas, grãos naturais com arroz integral, quinoa, trigo sarraceno, aveia, pão integral, legumes, Ou seja, não é só de matemática, não é só de geografia, é qualquer coisa que você precisar. Isso é muito rico, isso pode enriquecer demais a sua aula, beleza? Esses foram apenas alguns exemplos. Agora, alguns benefícios. Primeiro, você pode, pedir para ele fazer uma redação, um TCC, uma dissertação para você. E aí você pode tirar algumas ideias. Claro que você não vai fazer isso de plágio, tá? Inclusive é a próxima coisa que eu quero falar. Isso aqui, você pode exportar para o Word, você pode exportar até mesmo para o LaTeX. Mas você, não precisa considerar isso como um plágio. Por quê? Porque isso aqui são apenas pontos interessantes que ele coloca pra gente. É claro que você precisa fazer as devidas manipulações. Não é plágio então, porque toda vez que você mandar perguntas diferentes, adaptar as perguntas, ele vai te dar respostas diferentes. E claro, você precisa melhorar esses textos, você precisa personalizar esses textos. Aqui são ideias, são ferramentas que você pode utilizar. Agora, você me pergunta, Euler, existem riscos nessa plataforma? Existem riscos dessa inteligência artificial? É claro, aqui não é 100% certo e é por isso que precisa da mediação do homem. A inteligência artificial ela não veio para substituir o homem, ela não veio para substituir um professor, ela não veio para substituir um profissional qualquer, ela veio para complementar. Tá? Ela não tem a criatividade e a empatia, a sensibilidade de entender um momento e de escrever de uma certa forma. O que a plataforma veio para fazer é para complementar. Então, faça um bom uso dessa plataforma. Já deixa o like aqui nesse vídeo porque eu te dei uma super dica de ferramenta para você, tá bom? Compartilha com todo mundo lá, com seus professores, com seus colegas. Você pode utilizar e vai facilitar muito a sua vida, vai facilitar muito a vida dos professores, com planos de aulas, com lista de exercícios, com provas e o melhor de tudo isso de graça, Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, fica com Deus, curte aí, comenta aí embaixo, coloca a sua opinião, se foi legal, se não presta, isso vai virar uma bagunça, meu Deus, o que vai virar da educação? Escreve aí pra nós que eu quero saber todos os seus comentários e a gente vai responder todo mundo, beleza? Fica com Deus, até mais, que Deus coloque juízo nessa cabecinha sua, valeu, hein? Tchau!